pessoal está esperando essa fala aqui, né? Já sei o que aconteceu lá, uma parte, né? Mas eu vou guardar essa para amanhã. Já está bem tarde. Vou antecipar só um detalhezinho aqui. O assunto que foi tratado aqui pelo Braga Neto e o comandante do Exército, entre outras coisas, é óbvio também que foi a questão eleitoral, tá? Faz parte da cena. Mas vai um pouco além disso. É o novo tabuleiro aí, quem vai ficar de vice, nesse sentido aí. Fizermos vamos dizer, o tema principal foi nesse foco. Há muito pragmatismo numa reunião desta envolvendo militares, o alto comando. Só para entender, hoje pela manhã o alto comando do Exército se reuniu, são lá os 15, 16 generais, 4 estrelas, mais o próprio comandante do Exército, que é o general Paulo Sérgio. Após isso, o Paulo Sérgio se reuniu com o Braga Neto. Essa reunião do alto comando é fechada, não tem nem ministro da Defesa, nem o presidente Bolsonaro, é só o Exército. São os generais de 4 estrelas. Tá? Dá like, se inscreve e compartilha aí, que já vale a live aqui, quem ficou até agora. E essa reunião ocorre a cada período, onde faz-se o planejamento do Brasil, normalmente nessa fase agora. Esse ano, com essas atribuições extras de fiscalização ou uma maior fiscalização do processo eleitoral e um ano eleitoral, para quem não sabe, importante entender isso, as Forças Armadas elas já são demandadas em todas as eleições do Brasil. Existem uma série de áreas no Brasil que são consideradas instáveis e que requerem segurança federal para o período eleitoral. Não vou aqui enumerar, mas muitas áreas no norte, no Rio de Janeiro também, para evitar que haja o controle, né, por determinados grupos para conduzir o voto. Existe muita coisa no Nordeste também. Praticamente em todo o Brasil você vai ter focos disso. Isso é determinado a partir de uma GLO, que autoriza o Exército a trabalhar ali na segurança do processo eleitoral. Esse ano nós temos um plus, segurança e logística. Esse ano nós temos um plus, a questão da fiscalização do processo em si, a convite do próprio TSE. Então é um ponto. Além disso, nós temos um presidente da República que tem como vice, portanto, é uma salvaguarda para o povo brasileiro e para as próprias forças, né, de que nós temos lá um vice 4 estrelas, ou seja, se a coisa complicar muito, tá, você já tem ali uma reserva dentro do próprio governo. Não vou entrar nesses detalhes agora. Eu já dei a minha opinião aqui sobre o quanto é importante que se mantenha um general 4 estrelas de uma das forças, mas a prioridade será dada ao Exército para o próximo mandato do presidente. Não será o general Mourão, isso já foi definido. Né? Eu sei que o Brasil muda tudo, mas a princípio não será. E é uma grande chance, tem duas generais para essa função. É o general Heleno, do GSI, e o general Braga Neto, que está aí na imagem, que é o atual ministro da Defesa. Pois bem, até pela paridade com os atuais generais que estão, ele está mais próximo, o Braga Neto, o general Heleno já foi à reserva, já tem algum tempo. Não é demérito não, tá? Inclusive meu voto, os dois são excelentes escolhas. Mas o general Heleno já está um tempo mais afastado, portanto, está mais distante dos atuais generais do alto comando. O Braga Neto já está mais recente. Na verdade, ele acabou sendo retirado do serviço precocemente para assumir a função de ministro da Casa Civil. Ele ainda ficaria mais um período. Ou poderia ter continuado um pouquinho mais. Então, boa parte da turma que está hoje no alto comando tem uma conexão direta com o próprio Braga Neto, além do fato dele estar à frente do Ministério da Defesa ser muito, vamos dizer assim, uma conexão direta, né, institucional. Dentro desse exercício, após essa reunião do alto comando, o general Paulo Sérgio foi reunir com o ministro da Defesa e o presidente da República. Vamos falar algo aqui que não é uma questão fechada, mas existe a possibilidade de que o próprio o general Braga Neto, se fosse tornar o candidato a vice, ou o próprio general Heleno, vão precisar fazer isso até o dia 31 de março. Portanto, tem um mês para deixar o governo. Tem que sair da posição de ministro. Você tem que preparar o caminho para o novo ministro. Então, o general Paulo Sérgio poderia assumir a função, no caso aqui, se fosse o Braga Neto como comandante
como ministro da Defesa. Assumiria à frente do Exército alguém indicado pelo alto comando, mas, vamos dizer, próximo ao próprio presidente, e alguém escolhido seria alguém mais da área operacional, menos administrativo. O Exército tem funções da intendência, logística, engenharia, e você tem infantaria e forças especiais. Então, você escolheria mais alguém nesse cenário de guerra. Eu vou até fazer um ponto à parte. Eu lembro de fazer uma pergunta no curso de política estratégica da Escola Superior de Guerra, e eu fiz exatamente essa pergunta. Por que às vezes, determinados generais... Olha só, dá uma boa aqui para vocês. Por que às vezes, determinados generais, com até mais antiguidade e qualificação do que outros, ou coronéis, mas às vezes você perde alguém que, por exemplo, tinha todas as condecorações possíveis e imagináveis, por exemplo, em campo, infantaria, forças especiais, enfim, paraquedismo, enfim, milhão, vibrador, né, como o pessoal costuma dizer. E aí essa pessoa é preterida e você promove de coronel a general, por exemplo, ao invés desse cidadão, alguém na área de comunicações ou alguém na área de engenharia. Faz muitos anos isso, mas vou dar exatamente a resposta que eu recebi. É porque depende do espírito do tempo e da necessidade que o Exército promove para os próximos anos. Nesse momento, quem você acha, num momento de crise, nós estamos em crise mundial, e, sinceramente, uma crise interna, eu não vou poder falar tudo, mas dá uma olhada na dica. Vocês acham que o Brasil está precisando, no comando do Exército, do engenheiro ou alguém no campo operacional tático, diante do cenário nacional e internacional? Pois bem, a subida do Paulo Sérgio para o Ministério da Defesa iria denotar a assunção de um comandante do Exército do campo mais operacional, forças especiais e infantaria, alguém mais com a quantidade possível de especialização, né, e treinamento, experiência, inclusive em combate. O porquê disso fica no ar aí. Tá? Suposições, tá, pessoal? Nada disso está fechado. Eu estou dando como isso funciona. Tá? E aí o Braga Neto seria o vice. O mesmo pode ocorrer caso venha o general Heleno. A gente vai conversar mais sobre isso. Inclusive, eu vou mandar algumas mensagens agora na madrugada para ver se eu tenho alguma luz adicional. Portanto, esse assunto não se encerra hoje. Mas eu não podia deixar vocês à sombra desses fatos. Né? Não seria justo, até porque o pessoal ficou aqui mais de 3 horas aqui, vale a pena. E eu posso dizer o seguinte, tem a ver com a questão da participação das forças no processo. É óbvio, tudo vai ter no Brasil a ver com isso. Mas o objetivo principal é essa nova cadeia de comando aí. E com isso ganha estabilidade o governo, porque eu já expliquei aqui que é praticamente impossível um vice-presidente militar da sua própria cabeça. Não estou dizendo que é impossível que isso aconteça, mas da sua própria cabeça fazer um conluio, por exemplo, com um partido no Congresso para derrubar o presidente. Porque ele estaria comprando uma briga com os seus pares. E expliquei aqui o nível de lealdade entre os militares, entre os generais. Teria que ser uma coisa combinada e não acredito que isso, sem que a razão fosse muito significativa, pudesse acontecer, sem que o momento pedisse. Então, isso é uma estabilidade para o presidente Bolsonaro. Tá? E para o Brasil também. Essa é uma análise aqui. Me diz se você acha que tem sentido o que eu falei. Dá like, se inscreve e compartilha.